Qual a chance de Richarlison virar reforço do Palmeiras em 2025? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. E o Flamengo resolveu abrir os cofres para contratar João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala ainda sobre o... Por falar em alguém de saída, Zé Rafael do Palmeiras é alvo de alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Preciso te explicar essa história. Uma reformulação que já começou no ataque do Palmeiras. Preciso falar ainda sobre Mike, lateral do Palmeiras, que interessa ao Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muita coisa legal por aqui. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o futuro de Zé Rafael, que não deve ficar no Palmeiras. Jogador que já foi super importante, mas perdeu bastante espaço com Abel Ferreira nesse segundo semestre. Só para você entender, nos últimos 7 jogos do Palmeiras, na temporada, ele nem saiu do banco de reservas em 5. A julgar por outros anos em que o Zé Rafael era titular absoluto, uma drástica mudança. E diante desse cenário, o Palmeiras busca interessados no volante de 31 anos de idade, que não tem um salário baixo e cujo contrato só se encerra em dezembro de 2026. O PVC chegou a afirmar que Galo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos e Bahia são os maiores interessados. Do Cruzeiro eu já escutei a informação de que não busca-se volante, que o Cruzeiro entende já ter bastante jogador para essa função. De qualquer forma, estou colocando a informação do PVC e ao longo dos próximos dias a gente vai atualizando qualquer novidade. Combinado? Nicola, quem errou mais, o Braz ou o Barros? Conta mais sobre o Mengão e o JP vem mesmo, descobre a multa. E o Felipe Luiz pediu o Arthur Cabral do Benfica. Vamos lá, por partes, Ramon. Cara, eu acho que o Braz... A pergunta é muito boa, essa primeira do Braz do Barros, né? O Braz já conseguiu acertar mais. Em 2019, os caras acertaram muito, né? Embora várias das decisões não tenham passado pelo Braz. Mas eu acho, se eu tivesse que escolher entre Braz e Barros, eu acho que o Braz é melhor do que o Barros. Embora com mais dinheiro, o Braz tenha errado mais do que o Barros. Pode ser meio contraditória a resposta, mas eu acho que eu ficaria desse jeito. Sobre João Paulo Sampaio. João Paulo é o gerente das categorias de base do Palmeiras, é o cara que revolucionou a base do Palmeiras. O BAP, que é o novo presidente do Flamengo, além de contratar o José Boto como diretor executivo de futebol, ele quer o João Paulo Sampaio para a base. Acho a escolha absolutamente pertinente. O cara pegou dois craques do mercado para profissionalização. O João Paulo Sampaio hoje ganha na casa dos R$400 mil por mês. É o executivo de futebol do Brasil mais bem pago. Ele ganha até um pouco mais do que o Rodrigo Caetano, que trabalha na seleção. Aí você pode achar que é uma maluquice, eu posso assegurar para vocês que o valor tá bom, porque o João Paulo, desde que chegou ao Palmeiras, já garantiu com vendas de atletas formados na base R$1 bilhão e 800 milhões. Então acho que essa conta ela se justifica. A multa rescisória do João Paulo nem é o maior problema. Mas o que o João Paulo já me contou algumas vezes, não hoje, tá? Hoje eu mandei mensagem para ele, perguntando se tinha alguma coisa, ele meio que saiu pela tangente. Mas o que o João Paulo já havia me dito é que para deixar a base do Palmeiras, ele só sairia para trabalhar no time profissional de outro clube de Série A. E ele, inclusive, já recusou algumas propostas nessa condição, de saindo da base para assumir o cargo de executivo de um clube grande do futebol brasileiro. Não tão grande quanto o Flamengo, tá? Mas para trabalhar na base, eu acho que essa possibilidade é bem pequena. Deixa eu dar mais uma cutucada aqui no João Paulo. Peraí, vamos ver se a gente consegue alguma resposta dele ainda durante a live. Para falar agora sobre Richarlison, ex-atacante da seleção brasileira, atualmente no Tottenham. Ele é alvo do Palmeiras, pelo menos é o que garante Felipe Facincani, jornalista que cobre bem de perto o Palmeiras e trabalha como comentarista da Placar. Facincani afirma que as tratativas para convencer o Richarlison a jogar por empréstimo no Palmeiras já começaram. E esse movimento tem a ver com a atual condição do Richarlison, que se machucou. Ele não joga desde novembro e vai precisar de pelo menos mais 1 ou 2 meses para se recuperar. Em meio a esse contexto, o técnico do Tottenham já pediu a contratação de um centroavante na janela de janeiro. Com essa combinação de um novo reforço para a posição e a fase difícil do Richarlison, que inclusive já admitiu ter passado por depressão, existe a intenção no Palmeiras de contratar o Richarlison por empréstimo, pelo menos até o Super Mundial de Clubes na metade do ano. Palmeiras que havia tentado contratar o Richarlison lá atrás, antes dele fazer sucesso e se mudar para o futebol europeu.
Mas, porém, contudo e todavia, é bom que o torcedor do Palmeiras não crie muita expectativa em relação a esse nome. Primeiro porque o Richarlison ganha 4 milhões de reais por mês no Tottenham, salário completamente incompatível com a realidade financeira do Verdão. O Dudu era o jogador mais bem pago do elenco, 2 milhões e 100 mil reais por mês, metade do que ganha o Richarlison. Depois porque no Palmeiras, chequei antes de gravar esse vídeo, não existe a confirmação de nenhuma conversa para aquisição, ainda que por empréstimo, do ex-centroavante da seleção brasileira. O Palmeiras pensa em um centroavante, conversou com o Gabriel Jesus, mas agora tem focos mais baratos e mais pés no chão. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que decidiu abrir os cofres para contratar um dos grandes craques do Palmeiras, embora não entre em campo. João Paulo Sampaio é absolutamente decisivo na história recente alviverde. O gerente das categorias de base do Palmeiras, que havia sido contratado em 2015, já garantiu 1 bilhão e 800 milhões de reais com vendas de atletas formados na base do clube desde 2015. E é em busca desse cara que o Flamengo está disposto a gastar um caminhão de dinheiro. O rubro-negro já concordou em pagar a multa rescisória que o João Paulo Sampaio tem com o Palmeiras de 2 milhões de reais. Ele prometeu também um belo aumento salarial muito maior do que seus vencimentos. E olha que o João Paulo Sampaio já é o executivo de futebol mais bem pago do país, ganhando algo na casa dos 400 mil por mês. O que o João fez? Levou a proposta para Leila Pereira e está aguardando um posicionamento da presidente. Para Leila seria péssimo perder uma das suas principais estrelas para o grande rival do Palmeiras nos últimos anos. E para piorar essa situação, a proposta acontece no momento de fragilidade do Anderson Barros. E aí a gente precisa voltar no tempo um pouquinho para lembrar que o João Paulo Sampaio tinha uma promessa feita pelo Gagliotti e pela Leila Pereira de que em breve ele seria o diretor executivo de futebol do time principal. Isso nunca aconteceu. E agora pode pintar uma situação como a seguinte: o João Paulo fala, Leila, eu tenho essa proposta do Flamengo, em que se eu for para lá eu vou trabalhar na base, mas vou ter autonomia para dividir as funções com o José Boto, que é um dirigente português que vai ser contratado como diretor executivo de futebol. Se você não me promover para o time principal do Palmeiras, eu vou acabar aceitando essa oferta do Flamengo. Essa conversa ainda não aconteceu, mas é algo absolutamente plausível, até porque o João Paulo aguardava, esperava, ansiava por essa chance no time principal. O Anderson Barros está bastante pressionado e a demissão pode acontecer. Próximos dias vão ser absolutamente decisivos e eu prometo estar aqui para te atualizar sobre tudo que está rolando. Combinado? Para falar sobre a reformulação no Palmeiras, e essa reformulação está começando pelo ataque. Dudu terá seu contrato rescindido nas próximas horas e será jogador do Cruzeiro. Lázaro também não fica, o jogador está sendo devolvido para o Almeria da Espanha. O Palmeiras até tinha a possibilidade de permanência do atleta por mais 500 mil euros. O Palmeiras optou por não ficar com o Lázaro. O Rony corre enorme risco de sair, basta que alguém esteja disposto a cobrir aquilo que o Palmeiras gastou para contratá-lo, 6 milhões de euros. Flaco Lopes não terminou a temporada em alta, mas deve acabar ficando pela característica centroavante que cabeceia bem. Não é tão simples encontrar um jogador dessa função. Thales e Luigi, atletas que fazem muito bem e têm excelentes números nas categorias de base, devem ser promovidos ao time principal para a próxima temporada. E a partir daí começam as especulações e a busca por reforços. Já havia contado para vocês em primeira mão que Facundo Torres era o nome dos sonhos, o ponta uruguaio está muito perto de ser contratado, o negócio deve ser fechado na casa dos 12 milhões de dólares. Também especularam a chance de Gabriel Jesus ser contratado. E o técnico do Arsenal, o Mikel Arteta, respondeu que não faz sentido imaginar o Gabriel Jesus saindo do Arsenal. Apesar da fase ruim, o Arteta ainda chega a dizer, abre aspas, todos os atacantes passam por fases e momentos. Essa do Gabriel ficou grande. Aconteceram muitas coisas, como lesões, mas a sua atitude tem sido muito boa, como sempre foi. Vamos tentar ajudá-lo a superar essa situação o mais rápido possível. Fecha aspas. Você, torcedor do Palmeiras, gostaria que quais jogadores fossem contratados? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Mike, lateral direito do Palmeiras, que é alvo do Cruzeiro. O Alexandre Matos tem feito enorme esforço para contratar o jogador de 32 anos de idade já a partir de janeiro. Mike tem contrato com o Palmeiras até dezembro do ano que vem e prefere ser negociado com o Cruzeiro se não tiver um reajuste salarial e, mais do que isso, uma extensão do seu contrato. Como o vínculo dele se encerra em dezembro do ano que vem, ele já tem 32 anos de idade, o Mike entende que está diante talvez do seu último grande contrato na carreira.
e vai preferir jogar no Cruzeiro com um contrato longo do que permanecer no Palmeiras sem a confiança, sem a convicção de que pode ter seu vínculo estendido. Agora, se o Palmeiras acenar com uma prorrogação desse contrato por pelo menos mais um ano, a tendência é que o Mike fique. Jogador super identificado com o Verdão, com Abel Ferreira e com torcedores, havia chegado ao clube na temporada de 2017, primeiro por empréstimo do Cruzeiro, depois comprado em definitivo, jogador revelado na base do próprio Cruzeiro. Só para complementar em relação ao Mike, 40 partidas na atual temporada, com 1 gol e 4 assistências. O Mike hoje concorre na lateral direita com o Marcos Rocha e também com o Giai. Sobre notícias do Verdão. Eu até fui pesquisar para saber quando é que eu tinha publicado aqui no canal. Foi na metade do mês passado, eu contei para vocês que o Facundo Torres era o nome dos sonhos do Palmeiras para 2025. Era o plano A, a prioridade. E contava para vocês que o negócio era difícil, porque a ideia do Orlando City era negociá-lo por 15 milhões de euros, tratava-se do maior craque do futebol, da história do Orlando City. Essa conversa avançou, as negociações entre Palmeiras e Orlando City estão perto de serem sacramentadas em um negócio de mais ou menos 10 milhões de euros. O Palmeiras paga menos, mas deixa um percentual de uma venda futura para o Orlando City, tá? Tava conversando, eu nem trouxe mais detalhes no vídeo, mas eu atualizo para vocês por aqui, ó. Não vou dar nomes, mas o Orlando City tem gente importante trabalhando por lá que é brasileira, tá? E eu estava conversando com uma dessas pessoas sobre exatamente o Facundo Torres. O que pode se esperar desse cara? E eu vou ler para vocês, ó. Aqui ele foi pica, dono do time que ganhou a Copa em 2022. Foi vice-campeão da temporada regular de 23 e perdemos a final esse ano. O Bielsa, que é o técnico da seleção uruguaia, ama ele também. Muito profissional, tem estrela, moleque do bem demais, tá? Então, é um feedback de alguém que trabalha com o Facundo Torres, falando sobre o muito provável novo reforço do Palmeiras, negociações em estágio avançado. Ele é ponta direita, num primeiro momento, Estevão e Facundo Torres talvez até brigassem pela mesma posição, embora o Estevão já tenha deixado claro que a ideia do Estevão é jogar como camisa 10, como um meia centralizado, né? Alex Arce no Corinthians. Ô Johnny, ontem eu conversei por telefone com o Santiago Meirelles. Santiago é um empresário paraguaio que tem muito bom trânsito no Brasil e ele opera vários desses jogadores. Eu perguntei sobre Corinthians, sobre Palmeiras e Fluminense. O que o Santiago deixou claro que não é a hora de falar sobre o Alex Arce. Até porque o cara está no meio da final do campeonato equatoriano, onde ele tem 28 gols em 30 jogos. Mas o que ele respondeu, a única coisa que ele falou é que o Gustavo Gomes tem feito muita força para que o Alex Arce vá jogar no Palmeiras. Gomes e Arce foram companheiros ou têm sido companheiros na seleção paraguaia, tá? Cleiton Zandoná. O Santiago Mingo vem para o Palmeiras. Cleiton, eu tinha dado 2 informações sobre reforços do Palmeiras no mês passado. Uma delas do Facundo Torres, que era o plano A, B e C, o jogador que encantou o Palmeiras e que o Palmeiras faria um enorme esforço para comprá-lo, negociação bastante avançada. O outro nome que eu citei é desse Santi Mingo. Santi Ramos Mingo, é um zagueiro argentino que foi vendido para o Barcelona B. Ele foi vendido para o Barcelona. No Barcelona, no time principal, ele não jogou no time B. Depois acabou rodando e voltou para o Defensa e Justiça, tá? O que eu posso contar para você, Cleiton? Um clube brasileiro da Série A, de Belo Horizonte, e não vou dar mais nenhuma dica, tentou a contratação do Santi Mingo. Naquelas observações de mercado e tal, gostou do Mingo, entendia que o perfil bom, o jogador jovem, de muita força, um dos principais zagueiros do futebol argentino. E eles foram lá no Defensa e Justiça. E aí, pessoal, como é que é a condição? Quanto é que vocês querem? E a resposta que esse time mineiro escutou foi de que, olha, vai ser difícil negociar com vocês porque a gente já meio que se apalavrou com o Palmeiras. Então, a menos que o Palmeiras recue, não tem muito para onde a gente avançar em relação ao Santi Mingo, tá? Então o Santi Mingo deve ir mesmo para o Palmeiras. Era a posição de coisa de 3 semanas atrás. Só para vocês entenderem um pouquinho de também como é que eu recebo as informações, sendo bem honesto com vocês, tá? Novidades no Palmeiras, Nicola. Caio, eu estava falando sobre a negociação do Facundo Torres, negociação bem avançada para compra do atleta. E aí a curiosidade é que ele joga de ponta direita. Será que se ele vier para jogar de ponta direita, a gente pode ter o Estevão de 10? Ou vão jogar o Estevão para outra ponta? Ou o Facundo vai jogar na outra ponta?
Na teoria, ele chega para ser o substituto natural do Estevão, só que eles vão jogar juntos por 6 meses, né? O José Augusto quer saber se o Rony fica no Palmeiras ou se sai. A ideia é que ele seja negociado, tá fora dos planos do Abel. A questão é, o Palmeiras vai conseguir recuperar os 6 milhões de euros que investiu por 50% dos direitos econômicos? Esse é o ponto, né? Ficou caro para negociar o Rony. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque a gente sabe que é super importante a sua participação nesse conteúdo deste canal. Então a gente já sabe que é importante demais para o crescimento, então não esquece de deixar o like e se inscrever aí. Ativa o sininho, um grande abraço, se inscreve aí pra nós aí, vamos que vamos.